Hoje eu vou falar como que eu faço o meu devocional e indicar para vocês 2 aplicativos que ajudam na complementação desse momento tão importante nas nossas vidas. Então vamos lá? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline Santana e o porquê eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Nós estamos num momento muito difícil das nossas vidas, muito tempo à toa em casa, precisando de um alívio na alma, porque muitas dificuldades que nós vemos enfrentando todos os dias, o fato de estar confinados em casa, o fato de nós perdermos uma pessoa muito importante para nós. Então, a gente está em momentos de atribulação e eu resolvi trazer esse assunto aqui no canal para tentar ajudar vocês, porque agora que nós estamos com bastante tempo livre, a gente pode sim e devemos sim aprender o que é o devocional. Porque às vezes eu vejo que pessoas, elas querem aprender o que é, porém elas não tinham tempo. Agora a gente tem de sobra, então eu resolvi trazer esse assunto aqui para ajudar vocês. E como eu falei no começo do vídeo, eu vou indicar para vocês aplicativos para ajudar nesse momento com Deus. O porquê eu gosto tanto dos aplicativos. Porque a gente sempre tá tentando achar o máximo de coisas no celular, que é onde a gente carrega pra cima e pra baixo, a gente não fica mais sem. Então eu acho muito importante a gente ter algo ali o tempo todo, nos lembrando que é necessário a gente ler a Bíblia, que é necessário a gente parar um pouco pra orar. E esses aplicativos ajudam muito, porque eles mandam lembrete. Vou mostrar um pouquinho a interface deles no final pra vocês, tá bom? Eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha história, né? Como eu disse, é um dos vídeos que eu fiz aqui primeiro no canal, eu posso deixar linkadinho aqui em cima dos fatos sobre mim. Eu sou evangélica desde pequena, mas eu tive tive algumas pessoas da minha família católica também. E teve um pouco de influência na minha vida, mas por escolha minha, irracionalmente, eu não sabia que eu estava fazendo essa escolha, eu fui pro lado evangélico, tá? E aí foi um momento muito importante pra mim, porque eu tive uma tia minha em específico, que sempre esteve do meu lado, que sempre me estimulou muito a ler a Bíblia, a fazer anotações, e teve um dia que ela me chegou com um caderno e com uma Bíblia nova pra mim e falou: Carol, tudo que você lê, você vai anotar nesse caderno o que você entendeu e o que você não entendeu, porque a gente pode discutir sobre isso depois. E eu não entendia nada o que eu tava fazendo ali, mas eu comecei a fazer. E eu comecei a pegar um gosto por leitura, inclusive. Eu comecei a ler muito depois disso. Então, me ajudou. E sem eu saber exatamente o que eu tava fazendo, porque eu era criança, né, barra adolescente. Então, eu queria ficar na rua, queria ficar brincando. E os meus tios, que eu morava nessa época, eles eram católicos e não estimulavam muito isso em mim, tá? Essa é a minha história, tá bom, gente? Então, eu fui pra igreja poucas vezes e assim ia. Quando eu fiz 15 anos, eu tava passando por muitas dificuldades na minha vida, porque os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos, e aí eu ficava meio perdida, deslocada assim na minha vida, porque minha mãe e meu pai também nunca foram muito presentes e sábios assim. E aí eu tava muito deslocada. E aí foi um momento que uma amiga da minha escola me levou pra igreja e eu resolvi me batizar. Então, desde quando comecei a minha caminhada com Deus, sem eu saber, eu já tava. Deus já tinha marcado aquela data pra mim poder me batizar. E aí eu tomei essa decisão há 6 anos atrás de me batizar e começar a seguir Jesus certinho. Certinho não, porque a gente não é perfeito, né? Mas a vontade estava em mim e eu queria fazer o certo, apesar de muitas vezes ainda fazer errado. E muitas coisas ainda a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E aí foi aos poucos que eu fui aprendendo o que era devocional. É muito importante a gente ir na igreja, é muito importante a gente ter comunhão com outras pessoas. Ir na igreja é fundamental, é igual ir pra faculdade. A gente tem que estar lá, a gente tem que aprender, porque tem pessoas que já estudaram mais sobre isso e querem transmitir esse conhecimento pra gente. Mas também a gente tem que entender o fato de que o véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz. A gente tem acesso livre a falar com Deus, a pedir ajuda, a agradecer e tudo mais. A gente não precisa mais dos sacerdotes, igual naquela época lá de Jesus, que as pessoas precisavam fazer sacrifícios e ir diretamente a outras pessoas para poder aí então falar com Deus, né? Essas pessoas eram canais que ligavam elas com Deus. Hoje não, a gente tem livre acesso, a gente pode e deve fazer, criar uma relação com Deus na vertical, você e ele, sem ninguém no meio. Então você pode fechar a porta do seu quarto e falar com ele que Deus vai te ouvir
É só falar com sinceridade, tá bom? Então, eu precisava falar isso pra vocês porque tem muitas pessoas que falam que não sabe o que falar com Deus, ou até vai na igreja e tudo, mas esquece que o principal também de tudo isso é você ter um tempo com Deus, só você e Ele. O que é um devocional? Devocional é onde você vai orar, ler a palavra de Deus, né, a Bíblia, você vai meditar nela e vai louvar, ouvir hinos. Como que eu faço o devocional? Primeiro de tudo, você precisa separar um tempo com Deus. Eu, Caroline, amo muito fazer devocional uma parte da manhã, na premissa do meu dia. Eu quero começar sentando, inclusive eu sento exatamente onde eu tô agora, no tapete daqui da sala. Venho aqui, ó, com a minha Bíblia, inclusive deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a minha Bíblia mais nova, que eu costumo, quando eu vou pra igreja, né, que agora a gente não tá indo muito, eu levo ela, que é a mais nova. Mas essa minha tia, a Tati, que inclusive eu não falei anteriormente o nome dela, ela me deu essa Bíblia aqui, que é uma linguagem mais comum, que é uma linguagem não tão difícil de se entender. E pra mim que ainda tá aprendendo e vai aprender muita coisa, ela tem me ajudado muito. Então, ela me deu essa Bíblia, que eu gosto muito. E tem me ajudado muito, porque às vezes essa daqui eu gosto e leio muito também, mas essa aqui com o Lucas, que é o meu marido, ele se converteu faz pouco tempo, então algumas coisas aqui dá pra ele entender melhor, interpretar melhor. Então depois de você primeiro separar um tempo pra Deus, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, não importa quando. Eu gosto de fazer de manhã, mas eu nunca deixo de ler a Bíblia. Todo dia de noite, eu e meu marido, a gente antes de deitar, a gente lê pelo menos um capítulo, discute sobre isso, ora e dorme. Mas o momento onde eu fico mais com Deus e à vontade é de manhã, quando meu marido sai para trabalhar, eu sento aqui no chão, na sala, e faço meu devocional, falo com Deus, tá? Eu oro agradecendo, eu peço para Deus guardar o meu dia, fazer a vontade dele no meu dia, agradeço pela casa, pelas coisas que eu tenho, sempre peço algo que eu preciso, inclusive eu tenho esse caderninho aqui, ó, que eu não vou abrir ele, mas eu anoto as coisas que eu vou lendo a Bíblia e entendendo, como minha tia me ensinou, e também eu faço uma lista de oração pelos meus desejos, meus pedidos e da minha família. Então eu coloco lá uma data, início, que foi a data que eu comecei a orar por algo, por exemplo, eu quero ser promovida. Aí eu coloco a data de hoje que eu vou começar a orar, coloco o motivo da oração e no fim eu coloco um outro, deixo um espacinho para a data de quando aquele pedido, aquela oração acontecer. Já aconteceu muito comigo de eu orar algo, colocar no caderninho e toda vez que eu vou orar eu coloco a mão em cima e falo com Deus sobre os meus desejos. E aí quando acontece, que um deles esses dias aconteceu, quem não me segue lá no Instagram, vai lá seguir porque eu contei lá. Eu coloco a data da realização daquela oração, tá bom? Muitas das vezes acontece de Deus atender, porque eu tento ao máximo fazer os meus pedidos alinhado com a vontade dele. Mas caso não aconteça, vai ficando ali, eu vou orando até uma hora, o próprio Deus tirar essa vontade do meu coração e tá tudo certo. E também eu faço uma listinha nesse caderninho, ele é bem pequenininho, mas quando acaba eu pego outro e assim vai. Eu gosto dele pequeno porque às vezes eu levo para os lugares. Então, nesse próprio caderninho, eu faço uma lista do nome das pessoas que eu quero orar. Pelos meus amigos, pela minha família, pelos parentes do meu marido. Então, eu coloco o nome e, se possível, o nome inteiro da pessoa. E aí eu coloco lá e oro em cima desse caderninho. E aí, depois que eu li a Bíblia, eu anoto também nele o que eu aprendi, o que eu entendi e o que eu não entendi. Então, é muito importante esse momento de anotar as coisas, que é onde também que eu aprendo mais, tá bom? Então, essa é uma dica pra vocês. Orem, agradeçam a Deus, coloquem tudo na mão dele. E depois que eu tive esse tempo com Deus, de orar, de ler a Bíblia, de fazer as anotações que eu precisava no meu caderno, vem a parte da adoração. Eu, Caroline, não gosto muito de orar ouvindo hinos, a não ser em um caso muito específico que eu esteja precisando me quebrantar muito diante de Deus, que é chorar e tudo mais. E aí eu coloco um hino e faço as minhas orações. Mas no geral, eu gosto de não ter nada. Não ter nada. E depois que eu termino, eu começo a louvar a Deus. E muitas dessas vezes eu coloco um hino aqui no meu celular ou até mesmo na televisão e vou fazendo o serviço de casa, mas sempre tentando prestar atenção na letra que eu tô falando, né? Nas palavras que eu tô falando, porque a nossa boca tem poder. Então eu tento profetizar todas as palavras que são ditas nos hinos.
Então vem essa parte de adoração, e inclusive eu tenho uma playlist no Spotify que eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês, tá bom? Então quem quiser uma playlist legalzinha pra vocês poderem orar e ter uma intimidade com Deus, eu vou deixar a minha aqui de sugestão pra vocês. E a outra dica que eu tenho pra dar pra vocês de como fazer o devocional é inserir na vida de vocês livros que vão te aproximar de Deus, que vão fazer vocês entenderem melhor quem é Ele e a perfeição dele. Então, eu ganhei um livro que é O Poder da Mulher que Ora, e eu tô lendo ele, ainda não terminei. O Namoro Blindado, eu li antes de me casar, meu marido também leu antes de casarmos, a gente aprendeu muita coisa com aquele livro, muita. Então, se você que tá aí, tá namorando, pretende casar com a pessoa que vocês estão juntos, leia o Namoro Blindado, ele é muito bom. E o outro que eu comecei a ler também agora é o Casamento Blindado, que a gente tá tendo acompanhamento com um casal incrível da nossa igreja, que a gente é casado recentemente, então a gente tem muita coisa para aprender ainda, porque tem muitas coisas que a gente não se alinhou, então a gente precisa e queremos nos alinhar, mas com a vontade de Deus, não só as nossas vontades. Então eu tenho lido o Casamento Blindado e tem me ajudado bastante. Tem outros livros que eu vejo o pessoal indicando muito aqui no YouTube, mas por enquanto eu vou falar a minha experiência, as minhas leituras, e são essas, tá bom? Então eu recomendo muito para vocês, que vão agregar. E eu diria que mesmo que você não namore, mesmo que você nem case, nem tá pensando nisso ainda, se precaveja, né? Não sei se essa palavra é certa, mas tenta ler antes de você namorar, tenta ler antes de você casar, porque vai te aliviar muita dor de cabeça, muita frustração, muitas brigas. Então, essa é a minha dica pra vocês, tá bom? Agora eu vou falar sobre os aplicativos que eu uso. Um deles, que é esse aqui, ó, que é a sua versão, eu uso há 2 anos, e o outro, que é o Glorificar, que eu conheci faz pouco tempo, e ele tem me ajudado muito nessa caminhada com Deus, porque tem os planners, eu vou deixar passando aqui no lado pra vocês. Os planners eu escolho por momento da minha vida. Então, eu tô passando por um momento de ansiedade, que é hoje o mal do século, né? Principalmente agora na pandemia que a gente tá em casa, então a gente sofre muito de ansiedade. Então eu escolho lá esse tema de ansiedade, começo o meu planner. Tem planner de 5, 7, 10, 40 dias e dá tudo pra você ouvir. Se você não quiser ler, você ouve. Então, esse aplicativo é maravilhoso, é uma bênção na minha vida, porque eu aprendo muita coisa com ele. Claro que ele nunca vai ser a substituição da leitura da Bíblia, ele nunca vai ser a substituição de ir na igreja e aprender com o nosso pastor que estiver lá falando com a gente, nossos líderes, então isso nunca vai substituir, porém é um complemento e tanto para nossa vida espiritual. Então, já que a gente tem celular, que a gente tá o tempo todo na mão nas redes sociais, vamos tentar fazer um bom uso dele. E eu deixei aqui no link da descrição também um site que me ajuda muito a entender melhor a Bíblia, né? Por exemplo, se eu escolhi um capítulo e eu não entendi um versículo que seja, ou o capítulo inteiro, eu jogo lá nesse site, Salmo 55, e ele me dá explicação por explicação de cada versículo, então também me ajuda, eu espero que ajudem vocês. Caso vocês tenham outras dicas de complementar os estudos, deixa aqui nos comentários, vai me ajudar muito. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam desse vídeo, sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Vai me ajudar muito. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui e me sigam no Instagram, me ajuda muito na divulgação e na motivação de continuar gravando vídeo para vocês, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Um beijo enorme no coração e até o próximo vídeo. Tchau!